Olá, meus irmãos e amigos, que bom poder compartilhar nesse momento a palavra de Deus, aquilo que Deus quer falar ao seu coração nesta ocasião. Tenho certeza que, sendo a palavra de Deus, uma vez que a Bíblia é a palavra de Deus, Deus certamente tem algo a dizer para a sua vida nesta ocasião e também para a sua família. Nessa sequência dos salmos que estamos refletindo, pensando, meditando, o Salmo número 11 faz parte daqueles pequenos salmos em número de versículos, é verdade, mas que, a despeito do número de versículos, é um grandioso salmo pela mensagem, como todos os outros 149 também traz. Esse salmo, escrito por Davi, apresenta uma preocupação que todos nós temos. O que fazer quando o chão que nós nele pisamos parece que desaparece? Já passou por uma experiência em que, como alguém falou, olha, meu chão sumiu, foi algo tão forte que eu não sabia mais o que fazer? Você já passou por isso? Você já teve esse momento de viver, de receber a notícia, ou de passar por uma experiência no seu ambiente de trabalho, ou em casa, junto com seus amigos, até mesmo no momento de diversão, de repente algo acontece que negativamente o surpreende? Pois bem, o Salmo número 11, nele nós encontramos uma palavra, uma expressão que mostra essa dificuldade de dar sustentação ou de dar alicerce para o salmista, como se aquilo que dava a ele segurança, isso física e materialmente falando, sumisse. Diz aqui no Salmo número 11, versículo 3. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? Quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? Fundamento é aquilo que dá alicerce. Fundamento é o que dá segurança. Fundamento é aquilo que dá sustentação. E o salmista então faz uma pergunta: quando esses fundamentos, quando aquilo que dá segurança, quando aquilo que alicerça a vida está sendo destruído, o que pode fazer? E aí ele usa o plural. Quando os fundamentos? Há pessoas que dizem: eu estou seguro por causa do meu trabalho, eu estou seguro por causa do meu número de amigos, eu estou seguro por causa da saúde, eu estou seguro por causa... Então vai citando uma série de coisas que dê à pessoa segurança. Porém, diz o texto que o salmista colocou: isso está me tirando a segurança. Essas coisas que me dão base estão sendo destruídas. Nessa hora, o que fazer? Essa é a grande pergunta. O que fazer num momento como esse? O Salmo número 11, em vez de responder a essa pergunta, já coloca para o texto, ou para nós, lendo o texto, uma declaração. No verso 1 do Salmo 11, assim: no Senhor me refugio. Se a pergunta foi feita no verso 3, a resposta ele já tinha dado antes: no Senhor me refugio. Eu sei que há lugares, imaginamos ele colocando em outras palavras, eu sei que os fundamentos nos quais eu me alicerçava, eu sei que as coisas que me davam segurança estão se fragilizando, estão desmoronando, ou estão sendo destruídos, que é o termo que ele usa. Mas eu sei que no Senhor me refugio, o Senhor me dá o abrigo. E aí, diante dessa declaração, ele faz uma pergunta: como vocês podem dizer-me, fuja como um pássaro para os montes? Ou seja, há pessoas que, quando percebem que as coisas estão sendo comprometidas, quando os fundamentos estão sendo destruídos, a tendência é o pânico, a tendência é o desespero. E muitas vezes, em situações como essas, ouvimos conselhos. Mas que conselhos nós ouvimos? Conselhos que não são bem dados, são maus conselhos, são conselhos mal intencionados. Talvez algumas pessoas tenham dito para você: olha, se o casamento está ruindo, abandona o marido,
abandona a esposa, sai de casa. Se você está tendo dificuldades nesse ambiente, no sentido de que se aquilo que era tão seguro, se aquilo era tão bom e agora está desmoronando, fuja, saia daí, fuja. E às vezes as pessoas acham mais fácil fugir do que enfrentar. Acham mais fácil abandonar o problema do que buscar para ele uma solução. Por isso que algumas pessoas estão abandonando outras pessoas, estão abandonando famílias, estão abandonando relacionamentos saudáveis até por causa de problemas. Alguns estão abandonando até a igreja. Quantas pessoas abandonaram a casa do Senhor? Quantos deixaram de ir para a igreja? Porque lá enfrentaram dificuldades. É interessante como é mais fácil abandonar a fé do que abandonar as outras coisas. Eu tenho certeza que você torce por algum time, se não por qualquer time, no mínimo para a seleção brasileira. Mas quantas vezes seu time perdeu até mesmo de 4, 5-0 e você disse, é meu time do coração? Quem sabe você já tenha se aborrecido no seu trabalho várias vezes, mas está lá no dia seguinte batendo ponto. Quem sabe você já se chateou com um colega na escola, na faculdade, mas no dia seguinte estava lá ocupando o seu lugar na sala. Mas quantas vezes, por causa de um ar fora do tom, por causa de uma palavra não bem colocada, você disse, nunca mais venho para essa igreja, nunca mais vou cantar, nunca mais vou pregar, nunca mais vou orar, nunca mais vou fazer algo para Deus. Sabe por quê? Porque é isso que o inimigo de nossas almas quer, que você e eu, que nós nos afastemos do Senhor e da igreja do Senhor. Por isso que Davi coloca aqui no verso 2 do Salmo 11, por que vocês me dizem, fuja para os montes, sai daí? Não. Olha só, se você diz que o Senhor é o seu refúgio, então permaneça, confie nele, busque ao Senhor. É interessante o que diz a Bíblia aqui no Salmo 11, versículo 4. O Senhor está no seu santo templo, o Senhor tem o seu trono nos céus. Quando Davi disse, o Senhor está no seu santo templo, ele não estava se referindo a um lugar fisicamente localizável, um lugar, um templo construído por mãos humanas. Não. Ele está falando do trono de Deus, dos céus. Quando Paulo esteve lá no Areópago, em Atenas, na Grécia, falando para os gregos que ali se encontravam, ele disse, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, como vocês constroem templos para os seus deuses. Não, ele habita nos céus. É interessante, Deus não habita em templos construídos por mãos humanas, mas ele habita no templo que ele mesmo construiu, o coração do homem. Deus quer habitar no seu coração e ele quer estar na sua vida. Por isso que Jesus disse, todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e aquele que vier a mim de modo algum lançarei fora. Isso em João capítulo 6. E no capítulo 15 de João, ou capítulo 14, ele diz no verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, eu virei a ele e farei nele morada. E no verso 23, aquele que tem os meus mandamentos me ama, ou aquele que me ama guarda os meus mandamentos, o meu Pai também ama o meu Pai, nós viremos a essa pessoa e faremos nele morada, faremos nessa pessoa morada. Ou seja, Deus não habita em templos construídos por mãos humanas, mas ele habita no coração daquele que confia nele. Por isso que o salmista diz, Deus está nos céus, habitando no seu santo templo, mas também ele está atento aos que confiam nele. É isso que ele coloca no verso 5 do Salmo 11. O Senhor prova o justo. E esse provar aqui é estar atento, é estar acompanhando. Deus atenta para a vida do justo, ele acompanha, ele observa. Aquele que realmente entrega o seu coração para o Senhor habita nesse coração. E mesmo diante das dificuldades, aquele que confia no Senhor sabe que não está sozinho. O Senhor é o meu refúgio,
falou Davi no início desse salmo, e no verso 5 ele diz: o Senhor prova o justo. Pode ser que você diga assim: Deus está demorando a agir? Deus não vai agir? O ímpio está fazendo tanta maldade, mas diz o texto que o Senhor olha para todos. No verso 4, na parte B do verso 4 do Salmo 11, diz o seguinte: os olhos do Senhor observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. Filho dos homens é uma expressão que na Bíblia se encontra para falar da humanidade, de todas as pessoas. Os olhos do Senhor observam, ou melhor, seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. Você confia em Deus? Ele vê você. Ele sabe que você confia nele. Ele sabe se você diz para ele e crê que ele é o seu refúgio. E aí, se você confia nele, se você realmente colocou a sua fé nele, então você pode ter paz no seu coração. O verso 7, que é o último versículo do Salmo 11, diz assim: pois o Senhor é justo e ama a justiça, os retos verão a sua face. Eu creio que esse versículo 7 do Salmo 11, além de ser um verso profético, está falando sobre a eternidade. Está falando de um futuro eterno. Ou seja, o Senhor é justo, ele ama a justiça, e aqueles que amam o Senhor e amam a justiça do Senhor o verão. E aí eu me recordo do que fala, ou que escreveu o apóstolo João na primeira carta, no capítulo 3, no verso 1. Nós o veremos como ele é, e como ele é, nós seremos iguais a ele. Que maravilha! Deus tem bênçãos maravilhosas, reservadas para a glória eterna daquele que confia nele. Deus tem coisas maravilhosas para os que dependam dele, para os que dependem dele. E você pode dizer para o Senhor: tu és o meu refúgio, eu não vou fugir, eu vou permanecer, eu vou depender de ti, porque tu conheces aqueles que confiam em ti, e os que confiam em ti um dia se encontrarão contigo na glória celestial. Você quer ver o Senhor na glória celestial? Você quer viver confiante aqui, mas crendo na glória que ele tem para você? Então entregue a sua vida a Jesus. Declare com a sua boca que Jesus é o seu Salvador. E com essas palavras desejo a você um dia abençoado, uma semana abençoada, uma vida inteira abençoada em Cristo Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe.